Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom, vamos ler uma escritura que é repetida, mas eu quero falar sobre isto hoje. São João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Grande Criador, mais uma vez, nós chegamos diante de Ti e suplicamos que esta misericórdia infinita, que está na palavra da hora, se manifeste em nosso coração em pureza, limpando, salvando e enchendo-nos desta fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar sobre conclusão. Bom, a conclusão é um fim. É um desfecho de algo, é um ajuste definitivo. Isso é o que diz o dicionário, ato de concluir. E isso não me veio aqui de última hora, esta palavra, ainda que nós temos mensagens do profeta para falar sobre muita coisa, mas pensei em explanar sobre esse texto, porque em cada tempo houve uma conclusão, houve um fim, um desfecho. E a mensagem de Noé era a conclusão, era o fim. Quem creu entrou na arca, quem não creu pereceu. E assim por diante, nós vemos que cada um que trouxe uma mensagem para o seu dia, muitas vezes a mensagem não conclui no dia do mensageiro. As profecias também não concluem, não cumprem, não faz o fim naquele dia que o mensageiro está vivendo. Mas depois de anos, nós temos aí na Bíblia profecias do Gênesis cumprindo no tempo de Jesus. Então, profecias lá do princípio, levando 2-3 mil anos para cumprir aquela profecia. Mas cumpriu. E enquanto aquilo não cumpria, as pessoas ou esperavam ou criticavam. Ele diz que isso ia acontecer e não aconteceu. Então, para eles, aquilo não foi concluído, não houve um fim. A mensagem de Moisés mesmo, dizendo que Deus levantaria um profeta do meio dos judeus, do meio deles, dos seus irmãos. E eles ficaram esperando isso, e foi 2000 anos para isso acontecer, e ali concluiu. Ali foi o fim daquela pregação, daquela mensagem que foi dita há 2000 anos atrás.
Então, como a cada 2 milênios Deus faz algo, nós temos coisas que está cumprindo no nosso dia e que cumpriu aí dentro, num período de 100 anos, que foi profetizado desde o princípio da Bíblia. Como nós já falamos, as eras da igreja está lá no capítulo 5 de Gênesis. As eras da igreja. Elas estão tipificadas em homens como Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleleu, Jared, e aí o sétimo, Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. É tão importante a vida de Enoque e até os anos que ele viveu na terra. Se você acompanha a Bíblia, você vai ver que no capítulo 5 de Gênesis, diz que Enoque andou com Deus 365 dias, anos, né? E morreu. É exatamente o que forma um ano entre nós. Apontando Enoque, apontando para um rapto gentil, até na sua idade, 365 anos, aponta para os gentios. Eu sei que as pessoas não pensam nisso, mas é bom a gente pensar, porque é escriturístico, e isso tem manifestado. Nós temos vivido numa conclusão, e está faltando concluir algo agora, porque cada ministério tem uma conclusão, tem um fim. O ministério de Jesus, da forma que ele viveu, tinha que ter um fim no Calvário. Para ele ser o intercessor, ele tinha que ter morrido, tinha que ter sido sepultado, ressuscitado e subido aos céus. Aí ele foi o intercessor. Por isso ele passou a interceder por nós, e este ministério concluiu. Então estamos pensando numa conclusão. As pessoas não vê aquilo concluído, não vê aquilo terminado, não vê o fim daquilo, não vê que foi um ajuste definitivo, porque tinha que começar outra coisa. Na Bíblia sempre foi assim. Então, a intercessão, se Cristo não subisse, ele não podia interceder por nós. Ele não podia enviar o Espírito Santo, porque ele diz: vou e venho para vós. Era ele em forma de Espírito. Olha para vocês verem, Jesus era Deus em forma de carne. No Pentecostes, era Jesus em forma de Espírito, descendo na igreja e operando, olha, iniciando, não era uma conclusão. O Calvário, a morte, a ressurreição, a ascensão, era uma conclusão. Mas o Pentecostes era uma promessa que Deus tinha feito através do profeta Joel 2:28. E isso cumpriu. Mas aquilo não era uma conclusão, era o início. Estamos falando de um período de conclusão, de término, de fim. Então aquilo começou no Pentecostes, mas quem pensava que isto concluiria, teria um fim, um desfecho final, na 7ª era da igreja? As pessoas nunca pensaram nisto. Nós nunca pensamos que estávamos selados com o Espírito Santo até o dia da redenção, e a gente pensa que o dia da redenção é apenas o dia que Deus nos pega e nos leva para a glória. O dia da redenção é o dia que a intercessão terminou, a redenção. E aí começou um novo período. E se começou um novo período,
no tempo do irmão Branham mesmo, estava começando um novo período. Porque o término, o fim, a conclusão da intercessão de Jesus Cristo, que é aquele que intercedeu por nós por todos esses 2 milênios, e chegou a um fim. Houve uma conclusão de intercessão. Por isso o Cordeiro saiu do trono. Se não tivesse uma conclusão, um fim da intercessão, um fim do período da graça, não poderia iniciar um novo trabalho de Deus através da mensagem do Filho do Homem. Outra coisa, quando a Virgem, ou foi prometido à Virgem dar à luz um filho, quantas críticas! Isso levou 800 anos, mas o menino nasceu. A Virgem deu à luz a um filho, mas levou 800 anos. Tem profecias na Bíblia e que as pessoas esperam que aquilo ainda vai acontecer e aquilo já concluiu. Isso todo mundo sabia, que a Virgem, quando ela concebeu, aquilo concluiu a profecia de Isaías 7,14. Você não precisava esperar mais algo acontecer. O menino nasceu, aquilo tinha cumprido, foi uma conclusão de Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando ele nasceu, ninguém precisava esperar um príncipe mais. Mas eu te pergunto, a Bíblia diz que ele era príncipe da paz, e ele nasceu. Prove-me que ele já foi o príncipe da paz. E ele nasceu. E ele era o príncipe da paz. Mas a paz, quem vai dar é ele no milênio. E as pessoas nunca perceberam isso. E foi profecias lá de trás, e que tiveram um cumprimento, e Jesus estava presente, e Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o Deus forte, um Deus forte morrendo. Quando Maria ouviu a voz do anjo, o anjo disse para ela, ele será grande. Grande, mas está no Calvário, está pendurado na cruz. Que tipo de profecia? E que as pessoas não podiam crer, mas era a maneira de Deus expressar. E ali ele foi grande mesmo morrendo. As pessoas pensam que é grande quando não morre. Não, é grande morrendo. Porque ele, como Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. Este era o grande homem de Deus. Mas morrendo, ele estava matando mais inimigo do que vivendo. Então você vê o trabalho da Escritura se cumprindo. Tem muita coisa, a mensagem de Mombrana, que ele falou e não cumpriu no seu dia. E tem coisa que ainda não cumpriu até hoje, certo? Tem aí algo para acontecer, para cumprir a mensagem do profeta, que ele diz assim, diz o Senhor, de que a Rússia lançará uma bomba atômica no Vaticano. Ele disse, ainda não cumpriu. A marca da besta 137. Ainda não cumpriu. E como que as pessoas ficam, ele falou, ele morreu, e aquilo não aconteceu. E nós vemos profecias
Tem gente que espera aquele dia e hora, e aquilo já concluiu. Eles estão aguardando, mas aquilo já concluiu. E muitas escrituras, eles estão esperando até o irmão Branham, e ele já veio. Eles estão esperando o irmão Branham, porque eles estão esperando Elias, eles estão esperando o irmão Branham, e ele já veio e eles não sabem. Por isso o povo da ressurreição crê que ele vem ainda para revelar como profeta, mas ele já veio e eles não ficaram sabendo. E muitas coisas que têm acontecido, a gente tem jogado ao ar, né? Eles têm aguardado a ressurreição do irmão Branham, e era a mensagem que tinha que ressuscitar, não era ele, era a sua mensagem, e tinha o tempo certo para ela ressuscitar, e a mensagem do irmão Branham ressuscitou por volta do ano 2000, certo? Ressuscitou por volta do ano 2000, a mensagem dele. Então, vamos recapitular só esse pedacinho. Eu não sei se já está na fita. Tivemos um problema de energia, falta de energia, então tem alguma falha o DVD numa hora dessa, né? Mas estamos falando sobre conclusão, que é um fim, é um desfecho. E, como disse, pessoas estão esperando, que São Mateus 24, 36, ainda venha cumprir aquele dia e hora, ninguém sabe. Entra no meio dos pentecostais para você ver. Aquele dia e hora ninguém sabe. Vai no meio do povo da mensagem, muitos da mensagem ainda estão com isso. Aquele dia e hora ninguém sabe. Já concluiu. Houve uma conclusão daquilo que Jesus falou e eles não perceberam. Eles estão aguardando algo que já terminou. Então, você nunca vai ter aquilo outra vez, porque aquilo já acabou, aquilo terminou. Então, não espere aquilo que acabou. Deus sempre tem um maná novo para nós. Se a gente esperasse o irmão Branham, mas ele já tem o maná todo na mensagem. Você quer comer o maná dos irmãos Branham? Estude suas mensagens, 1.200, 1.300 mensagens que tem, estude a que você tem, porque não dá para estudar tudo. É como eu tenho 2.500 mensagens, mas como é que vai escutar 2.500 mensagens? Mas escuta o que dá para escutar, para você ver o que o irmão Branham falou. Mas a mensagem dele concluiu, o ministério dele teve uma conclusão. Primeira, segunda etapa, não concluiu o ministério. Você pode pegar a mensagem Parado na Brecha, 138 a 155, aí perto do 155 o irmão Branham está falando sobre isso, que faltava a terceira puxada. E quando chega a terceira puxada, ela vem concluir no 7, e eles pensavam que ela ia concluir no 5. Ela começou no 5, o alfa. Mas quando o alfa concluiu o ministério, ele concluiu no ômega 7. Eles nem perceberam e não vão perceber isso, mas houve uma conclusão, um fim, um desfecho ministerial. Por isso você não tem as coisas reveladas na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Você tem profecias, mas na terceira etapa você tem conclusão. Se você notar, as profecias que tivemos antes, no ministério do irmão Branham, foi na primeira e segunda etapa. Irmão Branham falou claramente do que aconteceria na sétima era da igreja. Ele falou dos Estados Unidos pegando fogo. Então é o que eu fico pensando, as pessoas pensam, não aconteceu, então ele é falso. Ele falou que isso ia acontecer por volta de 77, a vinda, e eles não viram que já aconteceu a vinda, por volta de 77, que foi em 63. Certo? A vinda
do Filho do Homem, não é a vinda do rapto, a vinda do Filho do Homem. Então houve uma conclusão da vinda do Filho do Homem, não do rapto. O rapto, nós estamos aqui porque, olha para você ver que a vinda do Filho do Homem concluiria com o irmão Brana, mas a vinda do rapto, que é a ida, o nosso rapto, conclui com a noiva. Não é nos dias do Filho do Homem. Olha para você ver. Então, quando ele concluiu o ministério dele, ele trouxe a revelação de todas as profecias e deixou profecias dos seus dias para ser cumprida. Eu sei que é alguma coisa que as pessoas tropeçam, mas aquilo que eu vejo que não aconteceu nos dias do irmão Brana, eu estou certo que vai acontecer agora. Entende? Eu estou certo, isso vai acontecer. Mas ele falou que era por volta de 77, terminaria o sistema mundial, introduziria o milênio. E isso não aconteceu por volta de 77. Eu ainda dou graças a Deus que não aconteceu. Que se tivesse acontecido, nós não podíamos subir. Certo? Então, mas ele foi falso? Não. Deus fala certas profecias, e aquilo pode levar a tropeço muita gente. Deus deixa essas coisas assim, porque se cumpriu a vinda em 77, mas a introdução do milênio, é por isso que muita gente hoje, querendo se safar disto, eles põem que o milênio já aconteceu, para dizer que a introdução do milênio já deu. Entende? Mas a introdução do milênio é as duas testemunhas, nós já lemos sobre isso. São as duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora, eles já estavam profetizados. E eu vou te falar, será que estavam na terra? Naquele tempo do irmão Brana? Tinham eles nascido? Eram eles um bebê? Que estava retornando para a sua pátria naquele dia? E que hoje já deve estar. Eu estou simplesmente agora com interrogação. Por quê? Porque ele veio naquele tempo. Israel formou naquele tempo de 48, que eles voltaram para a sua pátria. Mas você não viu a introdução do milênio. E aí, não é por isso que eu vou dizer que o William Branham é falso. Olha, no meio de tantas profecias, todas elas cumpriram. E esta introdução do milênio não tem nem a ver comigo. Não tem a ver comigo. A introdução do milênio é com o judeu, não é comigo. Então, eu vou aguardar cumprir a minha parte primeiro. Certo? Cumprir a minha parte. A minha parte é arrebatamento. Esta é a parte. A parte que foi concluída foi. O irmão Branham profetizou, creio que é 65, sobre Los Angeles, do afundamento de Los Angeles. Tu que chama pelo nome dos anjos, subir-se até o céu, não descerás até o inferno. Então ele teve aquela profecia, e isto ainda não cumpriu. Não é por isso que o William Branham é falso. Entende? Não é por isso. Vocês que não conhecem as revelações da terceira etapa, vocês tropeçam em alguma coisinha dessa, porque vocês não conhecem o maior. Se vocês conhecessem o maior, não ficaria tropeçando nestas profecias dadas pelo irmão Branham, de que Los Angeles vai afundar. E ele diz que vai afundar, e é antes agora da vinda. Antes do Senhor vir buscar a igreja, ele diz que vai afundar. Eu não quero nem ver, mas se for possível, se a questão é de aparecer, afundar Los Angeles e já levar nós embora, irmão Branham disse que Billy Paul não seria velho. Ele passou com ele lá, um garotão, naqueles dias na Califórnia, sobre Los Angeles. Ele diz, você não será velho quando isso aqui afundar. Na verdade, Bill Paul já está com acho que mais de 80 anos. Aí vem o problema. Ele disse, isso não aconteceu dessa forma
Mas tem tanta profecia que ele falou que já cumpriu, simplesmente estas demais irão acontecer, certo? Irão acontecer. Se você tropeça em 1977, a hora que cumprir que os reinos deste mundo, olha para você ver, são coisas que a gente teria que falar lá na frente, eu acabo esquecendo, já vem aqui agora. Os reinos deste mundo se tornarão de nosso Senhor e do seu Cristo. Espera lá, isso é para cumprir depois da grande tribulação, com a mensagem da introdução do milênio. Que irmão Branham disse que era em 1977, e ainda não cumpriu, e está para cumprir ainda. Eu não estou decepcionado com isso, entende? Nós não estamos decepcionados porque não cumpriu, nós estamos agradecidos, porque se tivesse cumprido antes do ano 2000, nós não sabíamos nada de selos, nada de trovões, e nós não seríamos a noiva. Então é um prazo que Deus dá, e deixa certas datas para muitas pessoas tropeçarem, certo? Isso deixa para tropeçarem, deixa o incrédulo tropeçar. Mas ele falou, isso não cumpriu. Para mim, eu não estou preocupado que aquilo não cumpriu, porque ainda vai cumprir, é coisa que vai cumprir ainda. Ninguém pode dizer que aquilo não vai cumprir, só estão preocupados com a data. Não, depois daquilo ali, aí que veio a abertura dos selos. Depois que ele falou dos Estados Unidos fumegar, eu fico pensando, será que já não foi o que aconteceu? Será que não foi 2001, quando fumegou os Estados Unidos? Aquilo pegou fogo naquelas duas torres, e que morreu mais de 5.000 pessoas, só ali, que trabalhavam naquelas torres. Pensa bem. E aquilo ali foi um acontecimento que abalou. Não estou dizendo que é, mas se for isso aí, ainda vai pegar mais fogo do que isso. Vai. Não somente os Estados Unidos, não somente o Vaticano, mas o mundo inteiro. Mas antes dele pegar fogo, Deus tem que concluir sua palavra com o povo na terra e tirar um povo da terra como ele prometeu. Se ele prometeu isso nos dias de São Paulo, e está cumprindo nos nossos dias, porque eu já disse para vocês, nós estamos na conclusão de Apocalipse 10. Irmão Branham não concluiu Apocalipse 10, irmão Branham começou. Quem conclui Apocalipse 10 é João, é a noiva. Está concluindo, porque o irmão Branham não ia profetizar a povos, reis, nações e língua, porque ele não podia tomar o livro dele mesmo. Irmão Branham não era o João, irmão Branham era o sétimo anjo. Mas o ministério de tomar o livro do sétimo anjo tinha que vir depois dele, para cumprir Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, irmãos, isso daqui eu não vejo grandeza em nada para nós, eu vejo na palavra grandeza. É porque Deus toma nós aqui mortais para poder fazer um trabalho para Ele, para cumprir uma palavra dEle aqui na terra, e nós vamos nos vangloriar que somos alguma coisa. Ele está usando nós para cumprir a palavra. Olha, eu penso como Ele usou Faraó para cumprir sua palavra. Ele usou Nabucodonosor, chamou até ele de servo. Nabucodonosor, meu servo, sendo que o meu servo Nabucodonosor está matando os meus servos judeus. E Deus chamou Nabucodonosor meu servo. Então eu vejo assim, Deus está fazendo um trabalho. A gente simplesmente deve ser agradecido por viver neste dia e por ver a conclusão. Eu estou vendo a conclusão daquilo que Deus fez. Ele começou com o irmão Branham, mas ele não terminou. Ele começou no Pentecostes, mas ele não terminou. Ele veio terminar nos dias de Branham. Ele começou no tempo de Branham, mas não terminou.
Ele terminou a escritura dos dias de Brana, mas ele não terminou o que ele disse que aconteceria nesse espaço de tempo que as escrituras iam ser reveladas, iam ser abertas. Ele não teve uma conclusão. Agora nós estamos chegando a uma conclusão. Isto é, chegando a um fim, a um desfecho final. É por isso que o povo não crê. É por isso que levanta gente contra. Porque é o desfecho final. Você que crê é glória. Para você que não crê é perdição. Oh, mas eu não creio porque ele diz que em 77 ia terminar e não terminou o sistema mundial. Também tem tanta coisa que ele disse. E eu estou dando graças a Deus que não terminou. Alguém diz, ele não pode sair do trono, e eu estou dando graças a Deus que ele saiu. Olha como que você tem que pensar. Se ele não sai do trono, ele não revela a palavra. E se ele tivesse vindo Moisés e Elias em 77, nós não sabíamos nada da palavra. Porque a palavra para nós, ela foi aberta em 2000 para cá. Já tinha sido revelada, mas ela foi aberta de 2000 para cá, para nós. Então, se essas coisas que eles estão lutando, e lutam na internet, por todo lado, Brana é falso, porque ele falou que em 77 ia terminar o sistema mundial, introduzir o milênio, e não acabou, isso está na era de Laodiceia, para quem quer confirmar, no início ele da era de Laodiceia, que o irmão Brana falou sobre aquelas 7 visões, e ficou faltando essa última aí agora, dos Estados Unidos pegar fogo. E graças a Deus que não pegou fogo do jeito que eles pensam. Entende? E graças a Deus que as 2 testemunhas ainda não começaram seu ministério. Porque se tivesse começado, nós tudo tinha ficado. Certo? Se tivesse começado, então eles deveriam dar graças a Deus. É um tempo a mais? É. Vamos usar uma profecia que Deus tinha dito que com 400 anos ele libertaria o seu povo das garras de Faraó. Os historiadores sabem disso. E esses críticos do irmão Brana, que em 77 não introduziu o milênio, não entraram as 2 testemunhas para poder falar sobre o milênio, esses críticos, eles sabem melhor do que eu, de que os historiadores mostram isto, que a profecia foi 400 anos, mas levou 430. Aí podia falar, não é profeta. Deus falou, então não foi Deus que falou. Foi. Por que demorou mais? É a graça estendida para vocês, Israel. Por que demorou mais? Porque não foi 77. E foi uma profecia. E por que não aconteceu em 77? É a graça de Deus para preparar um povo para este arrebatamento. É a graça de Deus estendida, não é erro. Assim como não foi erro Deus dizer que com 400 anos vai ser liberto Israel. E não foi. Foi 430. Estas coisas vêm quando a gente está pregando. Porque a gente escuta os críticos. Escutar o crítico até é bom, Deus acaba dando mensagem para a gente. Você escuta o crítico pensa assim, o crítico chegou a dizer, por isso eu saí do meio deles. Vocês não conhecem ele, nem eu conheço ele. Mas, por isso eu saí do meio deles. Eu já fui batizado em nome de Jesus Cristo. Eu também criei nesse Brana, mas agora eu não sou mais enganado. Na verdade, ele não é mais enganado, ele está enganando. Ele não é mais enganado. Ele está enganando. Eles não conseguem ver essas coisas. Se não cumpriu, ache bom. Não, mas cada profecia que um profeta fala tem que cumprir, senão ele é falso. Mas você viu quantas profecias nós temos que foram cumpridas. Por que esta não foi? É Deus dando um tempo a mais para nós, para podermos chegar
a este lugar de preparo. Ora, se tivesse acontecido isso lá por volta de 77, como que nós estávamos cru? O povo da mensagem não sabe nada do que nós sabemos, e tudo já estava na mensagem lá em 65, mas nós não ficamos sabendo, porque a mensagem começou no Brasil em 72, mais ou menos, mais divulgada. Ela chegou antes, mas para ser divulgada mesmo através do ministério do pastor Joaquim, foi de 72 para cá. Esse povo não entende a misericórdia de Deus. Eles deveriam perceber, porque o Cordeiro saiu do trono, porque se ele não sai, não tinha como ter um ministério profético, e o Cordeiro não vai sair, porque para o Cordeiro sair tinha que ter um profeta para entrar. Hoje ele não vai sair. Ele saiu lá atrás, em 1963, porque o profeta William Marion Branham, o sétimo anjo, Malaquias 4, entrou. O ômega entrou, o alfa saiu. O alfa concluiu no ômega. Tem coisa que só o eleito para ver. O ômega está sendo concluído pela noiva. Branham não concluiu o ômega. Ele abriu, ele revelou, mas não concluiu. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Então iríamos pensar, bom, então ele não é sétimo anjo, porque é o sétimo anjo que vai abrir tudo, nós vamos saber tudo nos dias da voz do sétimo anjo, e ele abriu tudo, ele revelou tudo, e nós não soubemos tudo, porque Deus tinha que concluir. Isto é conclusão, isto é fim, isso é desfecho. É por isso que vocês não creem na mensagem que eu prego. Eu não prego uma mensagem iniciante, eu prego uma mensagem conclusão, final, desfecho. Isso daqui é o fim, é o amém. Branham não foi o amém. O amém é a mensagem da esposa. O amém assim seja, é fim, acabou, é conclusão. Mas se eu tomasse também alguma coisa que o irmão Branham pregou, dizendo que Jesus Cristo nos seus dias ministeriais não concluiu o seu ministério, deixando para os dias de Malaquias 4, ele diz: hoje ele está fazendo na noiva e através da noiva. É Branham que pregou tudo isso. Mas os críticos, vocês estão tão longe do meu Salvador. Criticar de uma coisa que Deus revelou. Eu queria só deixar, vou deixar esse parágrafo aqui para você, que é muito simples, mas é uma pergunta. 88 e 89, o que faremos com este Jesus chamado Cristo? Porque quando você vê uma pessoa contra a mensagem, você vê um intruso contra a mensagem, o irmão Branham chama ele diferente. Escuta, Jesus lhes perguntou e disse: examinai as Escrituras, elas testificam quem sou. E se eles examinassem as Escrituras, eles largariam de falar mal de Branham e estaria acompanhando-nos na Escritura do dia. Porque Branham foi uma escritura que já cumpriu. Branham não vai cumprir, Elias não vai cumprir, Elias já cumpriu, Elias já veio. Se minha vida não interpreta o que eu estou falando, então não creio em mim. 89. Que homem pecaminoso haveria hoje que poderia olhar face da Bíblia e ver se o Espírito Santo não é o intérprete da palavra hoje? Crítico. O que você é simplesmente um homem pecador, pecaminoso. Ah, mas eu também sou pecador, mas não sou pecaminoso. Você deveria entender que como um pecador você precisa da graça de Deus, e como um pecaminoso você condena o cumprimento da Escritura no dia que você vive. Você está condenando nos dias de Branham
Nós não estamos nem vivendo mais nos dias dele, filho. Eles poderiam condenar, Elias profetizou que cães comeriam a carne dessa Jezabel. E muitos críticos daquele dia podiam dizer, graças a Deus, Elias foi embora. Ele profetizou, mas ele foi embora, graças a Deus. Aí veio Eliseu, que não cumpriu. Mas Elias tinha pregado que aquilo ia cumprir. Mas não cumpriu nos dias de Elias, não cumpriu nos dias de Eliseu. Você que lê a Bíblia, sabe, isso aqui foi inspiração da hora e eu conheço isso. E vocês vai lá e encontra lá em 1º ou 2º Reis, vocês vão lá e encontram isso daí. Essa é a realidade. Precisou de um Jeú aparecer e cumprir aquela palavra que Elias tinha dito e que o Eliseu, que veio no espírito e virtude de Elias, não cumpriu. Mas o Jeú cumpriu. Amém? Se o povo pudesse entender isso, vou repetir, assim como também a libertação do povo de Israel era para 400 anos, saiu 430. Terminar o sistema mundial era para 1977, mas não aconteceu, mas vai acontecer. Assim como também Deus tinha prometido libertar Israel, e não libertou com 400 anos, mas libertou com 430. Isso não aconteceu em 77, mas que vai acontecer, vai acontecer. Tem tantas profecias para eu dizer amém, porque eu vou me preocupar com aquela que até dou graças a Deus não tê-la cumprido no seu dia. Ela não cumpriu, mas qual homem pecaminoso haveria hoje? Esses indivíduos que aparecem pecaminosos, para falar contra uma coisa que o Espírito profetizou. Você vai falar contra a Bíblia também. Você vai estudar a Bíblia e vai ver que não deu certo os 400 anos. Você vai falar contra Deus também, como você fala contra Brana, que não deu certo os 77. Agora é tempo de se ouvir a verdade, a palavra, e ver quando Deus está concluindo. Eu teria mais escritura para poder ler para vocês, porque todas estas escrituras são maravilhosas para o nosso tempo. O que adiantaria eu ler para você aquilo que você já sabe? Olha, Apocalipse 10, 8 a 11. O que é isso? Conclusão. Conclusão do quê? Conclusão do capítulo 10 de Apocalipse. Agora você vai na mensagem do profeta Desvelar de Deus 341, irmão Brando diz assim, agora que Apocalipse 10 está revelado. Agora você procura um novo nome e não acha. Você procura terceira puxada há anos atrás e não achava. Hoje acha. Já te mostraram. Hoje você nem precisa de quem te mostrou. Você quer sair como o que sabe tudo, o que Deus deu, e é uma mentira que você fala para o povo. Eu não teria coragem nem de pregar para o povo. Se eu dissesse, foi eu, Deus que me deu. Isso, enfim, não foi Deus. Eu aprendi com alguém. Eu aprendi com o William Brana, foi Deus em carne. Aí sim, eu aprendi com o irmão Brana. Mas eles não sabiam disso, não sabem do novo nome até hoje. Criticam sobre o novo nome, mas quantas críticas nós temos, indo que vocês cantarem do novo nome, e está na internet. Como criticam? Eles não sabem nem do nome. Estão criticando o novo nome. Vou ter que me preocupar com eles. Não, mas nem um pouquinho. Vou perder o sono, mas nem um pouquinho. Eles não chegaram nem no conhecimento do nome. Eles não chegaram nem no conhecimento do ministério do profeta. Quanto mais no ministério da noiva. Eles não viram nem Apocalipse 10, de 1 a 7. Como vão ver Apocalipse 10, de 8 a 11?
Isso aqui é conclusão do capítulo, e isso eu tenho certeza quando eu uso. Eu não sou profeta, nem filho do profeta, mas eu leio a Escritura e posso dizer para você, assim diz o Senhor. Apocalipse 10 está concluindo agora, não concluiu com o irmão Brana. Irmão Brana começou e sempre leu, vê nas mensagens dele, Apocalipse 10, de 1 a 7, 10, de 1 a 7, ele nunca diz 10, de 8 a 11, por quê? Porque não é para o dia dele, ele não pode citar a Escritura que não é para o dia dele, e dizer, é isso o cumprimento. Não, hoje nós estamos dizendo, Apocalipse 10, de 8 a 11, o que é? Conclusão. Irmão Branham não podia concluir o capítulo, mas ele diz, agora que Apocalipse 10 está revelado. Estava mesmo revelado, só precisava ser comido, mas estava revelado. Ele não concluiu, mas este ministério da noiva hoje, eu falo noiva, você sabe que é esposa, você sabe que é João, já está bom, né? Não precisa falar muito em João, não. Eu gosto de falar mais na esposa, na noiva. É o ministério do dia. Outra coisa para mim encerrar, porque meu tempo também vai acabando, Apocalipse 22, você sabe que nós estamos, olha aqui, o ministério da esposa está concluindo os últimos versículos da Bíblia. Apocalipse 22, vocês querem ver o ministério de irmão Brana? 22:6, Apocalipse. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo, não fala o nome dele. Como o sétimo anjo viria, não falou o nome dele. Elias virá e restaurará todas as coisas, não falou o nome dele. Aqui também não diz o nome do anjo, mas eu sei que era Brana. Entendeu? O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo. Eles dizem que é William Soto, eu digo é William Brana. Eu tenho que ser claro para vocês, eu tenho essa revelação dentro da mensagem, dentro da Bíblia, para mostrar aos seus servos. Então, era William Brana para mostrar para os pastores, os seus servos, as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, ó nós lá outra vez, ó nós junto com o sétimo anjo, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Estamos chegando a uma conclusão daqui a pouco. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Se nós não tivéssemos tomado cuidado no início dessa mensagem, da revelação, no ano 2000, teríamos prostrado como João fez aqui. Mas nós já tínhamos uma advertência na Bíblia. Prostrei aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, aí o anjo disse-me, quem é esse anjo? O mensageiro do dia, William Brana, sua mensagem. Olha, não faças tal. Olha, não me adore, eu sou Brana, porque eu sou o conservo teu. Aí, já aperta um pouquinho. Ele falou para João, oh, não me adore. Quer dizer, eu não sou Deus, eu sou conservo teu. Se eu sou conservo teu, eu sou um profeta igual a você. Eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. E dos que guardam as palavras deste livro, de todos nós, adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro. Como é tão diferente? Apocalipse 10, é a mesma coisa de você ouvir Deus falar para o sétimo anjo, cele, não diga a ninguém. Agora ele vem falando para João, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. No tempo do irmão Brana, ele não podia falar. No tempo de João, ele não pode selar. Ele tem que falar. Estão entendendo? Isso é conclusão, gente. Conclusão, isso é fim. É o desfecho final.
Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É esse espaço de tempo antes do rapto. Porque aonde tem santo, depois do rapto você não vai encontrar santo mais. É agora, depois do livro aberto, depois do livro revelado. E que João não vai selar as profecias deste livro, mas vai pregar a povos, reis, nações e línguas. Verso 12, 22, 12 de Apocalipse. E eis que cedo venho. Agora é rápido. Estão escutando? E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Você não vê o ministério concluído em Jesus, você tem que ver no Ômega em Brana. Eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. É a mesma coisa, não tem diferença, porque é o mesmo ministério, é Deus em Cristo e Cristo em Brana. Amém? Verso 14 do 22 de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está vendo que é do tempo da noiva ainda? É do tempo que ela foi lavada pelo sangue. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu vou até o fim aqui, aguarda aí, tenham paciência comigo. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães. Quem é cão? Cão é pregador, cães são pregadores. Cães são pregadores, ficarão de fora os cães. E os feiticeiros, e os que se prostituem. E não é só prostituição de homem e mulher, não, é prostituição de igreja, pastor e igreja, ministério em prostituição. E os homicidas, não é só os que matam fisicamente, não, é os que matam espiritualmente também. E os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira, porque crê que os selos não foram revelados, não foram, é uma mentira, porque os selos foram revelados, nos dias da voz do sétimo anjo, não tem mais nenhum anjo para revelar, porque está escrito aqui, ó, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Você quer ver o servo aparecer aqui outra vez? Olha, eu, Jesus, isso é uma testificação de conclusão do próprio Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Esse anjo foi Brana. Esse anjo não é João, esse anjo é Brana. Esse anjo não é esse outro William que aparece por aí, não. Esse anjo foi Brana. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem foi que veio na sétima era e testificou isso nas igrejas, na sétima era? Foi o William Brana, o anjo do Senhor. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Ele estava mostrando o seu início, está mostrando a sua geração. E a resplandecente estrela da manhã. Agora vem a conclusão, o ministério da esposa. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Agora aqui conclui o ministério de Cristo, profeta e a esposa. Irmão Brana fala isso na era de Laodiceia. Mas a Bíblia diz assim, o Espírito e a esposa dizem, por quê? O Espírito e o profeta já tinha dito. O Espírito e a esposa não pode falar antes que o Espírito e o profeta fale primeiro. O Espírito falou primeiro através de Brana, então agora fala através de João, através da esposa, mas não poderia falar através da esposa sem que falasse primeiro através do sétimo anjo. Vocês estão me entendendo? Dá vontade de comer isso mesmo, essa é a verdade. Olha como isso é bom, o Espírito e a esposa diz a mesma voz, o mesmo som, vem.
Sabe o que a voz está dizendo para todos vocês do mundo hoje? No tempo de William Branham, era o Espírito e o profeta dizendo: vem. Hoje é o Espírito, o profeta e a noiva dizendo: vem. Mas você não tem o profeta, mas tem a palavra dele que já disse: vem, e eu sou a conclusão do vem do profeta. Estou te chamando para concluir o vem da noiva. Aleluia, que coisa. Aleluia. E quem tem sede? Sede do quê? Sede da revelação, sede de saber novo nome, sede de saber que as eras terminaram, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus operou em Brana, que Deus tem novo nome. Eu tenho sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa mensagem é de graça para você, é água da vida. Você pode pensar que é água da morte, porque você é filho da morte, você é filho de Caim, você é filho da besta. Você é contra a verdade de Deus revelada no seu dia. Mas aqui está a mensagem desta hora. É por isso que o diabo tem raiva, até acaba a energia. É isso aí, você pensa que não? Ele sempre está atuando. Eu vou atrapalhar, o povo não pode ouvir essas coisas, senão vai ficar sabendo disso. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Você tem que saber, indivíduo pecaminoso, que as pragas do Apocalipse virá sobre vocês. Porque não é um só não, são muitos, porque um conquista outros. E eles têm que saber disso. Aqui está: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia. Por isso eu posso vir aqui. Quem tem coragem de pregar que em 1977 terminaria os sistemas mundiais e introduziria o milênio, se não fosse o ministério da noiva? Outro não tem coragem de pregar, não sabe como revelar isso, como mostrar isso, mas está claro que não podia vir naquele tempo. E como Deus atrasou em tirar o povo do Egito, a mesma coisa Ele está fazendo hoje em arrebatar o seu povo. Já devíamos ser arrebatados, mas não podia, porque falta nós conhecer estas verdades. Agora, conhecendo, Deus pode arrebatar a igreja. Guarda bem, estamos concluindo. Agora eu morro, daqui 40 anos tem alguém pregando aqui. Estamos concluindo, você já pensou bem? Se daqui a 40 anos chegar alguém pregar aí: estou concluindo. E se vocês que ficarem souberem que ainda não manifestou nada para os judeus, ainda terão que crer. Daqui a 40 anos, mais uma geração, ainda terão que crer. Como a gente tem um caminho vasto. Não vou crer no profeta porque 1977, filho, cumpriu 1977, a vinda do Filho do Homem. Mas a introdução do milênio não podia cumprir. Que a vinda do Filho do Homem era trazer uma mensagem para preparar o povo, e a mensagem está preparando até hoje. Então não pode, a introdução do milênio não pode nem dar agora, tem que esperar um pouquinho. Tem que dar o rapto primeiro. Aí dando o rapto, a ressurreição e o rapto, aí pode dar a introdução. Então fique guardando. Deus está dando oportunidade. Quem sabe, crítico, Deus está te dando uma oportunidade, como Ele deu para Esaú, mas não adiantava mais. Como Ele deu para Judas, chamando ele de amigo, a que vieste. E ele não era amigo, ele era inimigo, mas Jesus chamou ele de amigo. Me diga que ele era amigo. Ele veio para beijar Jesus, a saudação que eles usavam naquele tempo, porque no nosso tempo, diz Mombrana, que a saudação é pela mão, é um aperto de mão. Mas naquele tempo a saudação era um beijo, mesmo falso, era beijo.
Por isso, Judas não podia chegar a Jesus e apertar a mão de Jesus. Aquilo não adiantava para o sacerdote, não era sinal. Para o sacerdote era beijo, porque naquele tempo usava beijar o homem assim no pescoço. Não beijar na boca, não. Na boca é como ato sexual. É onde... Não vou mexer muito com isso, né? O lugar de beijar, o beijo que eles davam é assim no pescoço. Isso já foi estudado, sabe disso pela história, tudo isso daí. As pessoas ficam sem entender, mas está aqui: se tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? O que é que nós e João tem que falar? Ora vem, Senhor Jesus. O que é isso daqui? É rapto. Isso daqui não é aquela vinda do Filho do Homem. Aquilo foi. E em 65 já tinha cumprido. Amém. Aqui encerra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Conclusão. Amém. Amém? Conclusão. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de falar sua palavra e de termos um campo aberto para esta revelação. Ajuda, seu povo, que ao ouvir muitos que estavam sendo enganados, que possam ainda retornar, dizer: eu vejo, é a misericórdia de Deus, as coisas não terminaram, ainda não podia começar o milênio, introduzir o milênio, porque não deu o rapto ainda. Senhor, estamos aguardando o rapto primeiro. A conclusão deste capítulo 22 de Apocalipse, ele conclui com a noiva, ele conclui com os gentios, não com os judeus, com os gentios. A vinda do Senhor para o rapto não é para os judeus, é para os gentios, é para o Enoque. Estamos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.